Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos começar a estudar as soluções propriamente ditas. Nós vimos na aula sobre dispersões as soluções que são chamadas de soluções verdadeiras. Toda solução verdadeira, assim como a mistura de água com açúcar, possuem partículas que medem de 0 a 1 nanômetro de diâmetro. E todas as soluções são misturas homogêneas, ou seja, não é possível visualizar as partículas que estão disseminadas na água. Neste caso, não é possível visualizar as partículas de açúcar. E por que estudar as soluções? As soluções estão muito presentes no nosso dia a dia. São exemplos de soluções. O ar que nós respiramos, o ar é uma mistura de vários gases, principalmente dos gases nitrogênio e oxigênio, inclusive o oxigênio é necessário para a nossa sobrevivência. Aquele cafezinho que nós gostamos de tomar, todo brasileiro gosta muito de café, também é um exemplo de solução. Ao contrário do café, os remédios que muitas vezes nós precisamos, mesmo não querendo tomar, também são exemplos de soluções comuns no nosso dia a dia. No nosso corpo também existem soluções. O sangue e a urina são exemplos de soluções que estão presentes no nosso organismo. No sangue, nós podemos considerar, por exemplo, uma solução de água onde estão dissolvidas proteínas, vitaminas e sais minerais, e a urina é uma solução até parecida com a água do mar, vamos dizer assim, uma solução de água onde estão dissolvidos vários sais, sendo que na urina nós também encontramos substâncias como a ureia. As soluções podem ser classificadas de diversas formas, mas nesta aula nós vamos considerar apenas o estado físico da solução. Dentro dessa classificação, nós temos então 3 tipos de soluções. As soluções sólidas, como é o caso, por exemplo, das ligas metálicas. A solução também pode estar no estado líquido. O vinagre é um bom exemplo de solução líquida e neste curso nós vamos estudar muitas soluções líquidas em que há um sólido dissolvido no líquido ou um gás dissolvido no líquido. E o último tipo de solução é a solução que está no estado gasoso. A mais comum entre elas é o ar atmosférico. A partir de agora, nós vamos falar sobre os mecanismos da dissolução. Quando nós falamos em mecanismo de dissolução, surge uma pergunta: por que algumas substâncias se dissolvem e outras não se dissolvem? Ou ainda, como nós estamos considerando especificamente soluções em que obrigatoriamente uma substância está dissolvida em outra, a melhor pergunta é: por que uma substância se dissolve mais do que outra substância? O primeiro mecanismo que nós vamos estudar é o mecanismo de dissolução do sal na água. Como exemplo, eu vou usar o sal comum, o NaCl, que vocês já sabem que é uma substância iônica. A estrutura do sal comum pode ser representada esquematicamente. Aqui eu tenho um esquema em que as bolinhas amarelas representam os cátions de sódio e as bolinhas em rosa representam os ânions do cloro. Já a água é uma substância molecular e cada molécula contém um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. A água é uma substância polar que tem carga negativa no oxigênio e cargas positivas nos átomos de hidrogênio. O que acontece quando nós lançamos o retículo cristalino de sal dentro da água? As moléculas de água irão atrair os íons que formam o sal, sendo que o ânion cloro irá atrair a parte positiva da água, ou seja, os hidrogênios da água vão ficar aqui mais próximos do ânion cloro, já que esses hidrogênios têm cargas positivas, e no caso do cátion de sódio,
A atração será com os átomos de oxigênio da água, uma vez que esses átomos de oxigênio são o polo negativo da molécula de água. Entre os polos da água e os íons serão formadas interações, que nós vamos chamar de forças de dissolução ou forças de solvatação. Esse fenômeno das moléculas de água circundando os íons é chamado de solvatação. O que nós notamos aqui é que as forças de solvatação são maiores que as forças de coesão que mantêm os ânions unidos aos cátions no complexo cristalino. E é por isso que este sal é um sal muito solúvel em água. É a força de coesão entre os íons que formam o sal que determinam a solubilidade. Quanto maior as forças de coesão, menor é a solubilidade do sal. Neste nosso exemplo, o sal é o soluto da solução e a água é o solvente. O solvente está sempre em maior quantidade que o soluto e a partir de agora nós vamos usar essa terminologia para se referir à substância que está sendo dissolvida e à substância que dissolve. Para terminar essa aula, só quero fazer uma observação. Alguns íons são coloridos e quando estão em solução aquosa, a solução fica com a cor referente àquele íon. É o exemplo do íon cobre, que dá uma coloração azul à solução, o íon ferro 3+, que dá uma cor amarelada, e o MnO4-, que confere à solução a cor violeta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e compreendido essa aula. Continuem estudando!